Ah, se o meu vizinho fosse mais legal, as coisas estariam bem melhores por aqui. Se o meu chefe me reconhecesse mais, valorizasse mais o que eu faço, eu estaria em outra situação. Se o meu cônjuge fizesse direito a parte dele, as coisas estariam bem diferentes por aqui. Se os meus filhos me ajudassem mais, eu estaria bem melhor. Se os meus pais tivessem me criado de outro jeito, minha situação hoje seria bem mais favorável. Esse tipo de pensamento é bem comum, não é? Vira e mexe, coisas como essas querem ocupar a minha cabeça e eu preciso superar isso. E eu acho que você já deve ter ouvido falas como essa, pensado essas coisas talvez, e quem sabe até continue pensando assim. Bom, nesse vídeo eu vou trazer algumas falas de Jesus falando se... E eu já posso te adiantar que o enfoque não vai estar naquilo lá se aquele alguém ou aquela coisa fosse diferente, mas sim aqui também, porque eu acho que é nisso daí que Jesus está focado também. O primeiro desses se de Jesus é o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz o que está escrito, de dentro de quem confia em mim vão fluir rios de água viva. E aí você vê que Jesus estava oferecendo uma coisa de muito valor, não é? Ó, fluir de dentro de você rios de águas que vivem, vale muito ou não? Ele estava falando do Espírito que iam receber aqueles que fossem fiéis a Ele, que crescem nele, que confiassem nele. E percebe que ele não está falando de coisas que dependam de alguém fazer por você ou que te influenciem diretamente, né? Sei lá, se o fulano falar palavras boas, bonitas, se ele tiver com uma roupa especial, então melhor ainda. Não. Ele está falando simplesmente de ir até ele e beber. Você pega e vai. E pode receber dele isso que tem muito valor. A questão é, você realmente tem sede? E aí eu não estou falando de declarar, porque isso é muito comum. Ah, Jesus, sim, eu quero estar com ele e tal. Eu estou falando de realmente, no íntimo, ter sede que te leva a ir até ele. O segundo se de Jesus que eu estou trazendo aqui é: se fazem bem a quem lhes faz bem, que graça vocês têm. Aqui Jesus está falando de amar os inimigos, fazer o bem para quem não te faz bem, emprestar sem esperar receber em troca. E aí você vai ter uma recompensa grande, porque o Pai é assim, Ele é misericordioso, Ele é bom, inclusive para quem é ingrato e mal. Agora, se você ama só quem te ama, faz bem só para quem te faz bem, isso aí, tipo, todo mundo faz, que recompensa você tem? Então, se existem pessoas que são seus inimigos ou que não te fazem bem, ou sei lá, como dizem que não vai com a sua cara, ou qualquer coisa parecida, o ponto está em como você vai lidar com isso, e não exatamente no que o outro está fazendo, porque é disso que Jesus está tratando, é isso que ele está falando. Ó, ame seus inimigos. Então, quer dizer, você escolhe isso daí, está no seu alcance ou no meu alcance, né? Porque essa palavra é para todos nós. E o terceiro C de hoje, nas falas de Jesus, é o seguinte: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue cada dia a sua cruz e me siga. E aí Jesus fala que quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a vida por causa dele, esse vai encontrar a vida, né? E aí você percebe que isso é exatamente o que ele fez. Ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Jesus negou a si mesmo, pegou a sua cruz e fez aquilo que o Pai quer. Então, se alguém quer seguir ele, vai fazer a mesma coisa. E aí você percebe que o foco de Jesus está justamente nisso, na vontade do Pai, naquilo que o Pai quer. Por isso que a fala dele não é, por exemplo, se você gostar aqui da nossa reunião, volta, vem mais vezes, vira membro, etc. Ele está vivendo aquilo que o Pai deseja e chamando as pessoas que quiserem a seguirem o mesmo caminho. E aí, você quer? Então, de novo, não depende de algo que outras pessoas façam ou coisa assim. Depende do que está dentro de nós. E aí, olha que interessante, né? Mesmo essa questão de
carregue sua cruz, acaba sendo usada meio que como se fosse para apontar para o de fora, em vez de olhar para nós, que eu acho que é o que Jesus está falando. Não é comum você ter assim, aquele fulano lá é a cruz que eu preciso carregar. Mas Jesus está falando assim, não é bem isso, né? É negar a você mesmo. Carregar a sua cruz, na verdade, a superação maior vai ser da gente conosco mesmo. É claro que a gente se relaciona com um monte de gente e vai ter dificuldade mesmo. Eu tenho as minhas que preciso superar, mas o ponto está naquilo que a gente conseguir transformar aqui por dentro. E aí, você e eu podemos lembrar da boa notícia que Jesus traz, que é mudem de mentalidade, que o reino de Deus está perto. Então é justamente a mentalidade que a gente vai ter vai determinar se eu vou ser governado por Deus ou por mim mesmo ou por aquilo que eu sempre achei que era certo, etc. Tem a ver com como eu enxergo as coisas, o que eu penso a respeito delas, com que tipo de lente eu enxergo tudo. Por exemplo, se eu pegar, sabe aqueles plásticos meio translúcido, meio transparente, colorido lá? Se eu pegar, por exemplo, um daquele lá vermelho e botar aqui, eu vou enxergar as coisas todas meio avermelhadas. Mas não é porque elas estão avermelhadas, é porque eu estou enxergando assim. E o último C de Jesus nesse vídeo é aquele assim, ó. Se alguém te bater numa face, ofereça para ele a outra. E esse é até meio clássico, assim, né? De você apontar para o outro, tipo, eu bati porque ele me bateu primeiro, foi ele que começou, ou qualquer coisa assim, né? Isso eu estou falando fisicamente, tanto para crianças quanto para adultos, e estou falando também aquilo que não é físico, né? Por exemplo, quando alguém faz uma coisa que você não gosta, você guarda aquilo ali e a partir disso, a sua visão sobre a pessoa, o seu relacionamento com ela, o que você faz, fica influenciado por essa coisa aí que você não gostou. Às vezes foi errado mesmo, às vezes nem foi. E isso tende muitas vezes a ficar ali dentro da gente cutucando, né? Influenciando bastante. Eu estou ligado nisso daí. Mas olha o que Jesus falou, na medida que a gente viva o que ele diz, a gente vai se tornando livre dessas coisas, por praticar aquilo que ele fala, que vai levando a gente a conhecer mais aquilo que é a verdade e a sair das coisas que são enganos, são ilusões e que muitas vezes nos levam a agir do jeito que a gente age. Então, assim, independente se alguém bater ou não bater na gente, existe um caminho de amor para seguir. Então, isso não tem a ver com o que vem de fora, tem a ver com aquilo que parte aqui de dentro. E você pode ver, por exemplo, o próprio Jesus, quando ele leva uma bofetada lá do guarda, quando ele é preso, acusado falsamente e tal, ele ainda fala pro cara, né, ó, se eu fiz alguma coisa errada, me mostra, se não, por que você está me batendo? Eu penso que isso foi uma oportunidade para aquele guarda parar para pensar no que ele estava fazendo. A chance era meio grande do cara ficar bravo com isso e dar outro tapa em Jesus. Então, nesse sentido, Jesus ofereceu a outra face até literalmente, mas no não literal também, amando, né, e dando uma oportunidade para aquele guarda que tinha acabado de bater nele, por meio daquilo que Jesus falou para ele. E tá aí, então, um exemplo para nós. E aí eu até sugiro você dar uma olhada nesse outro vídeo que vai aparecer aí na tela, que detalha um pouco mais essa fala de Jesus a respeito de se alguém bater numa face, você oferece a outra. E na descrição aqui desse vídeo, eu vou deixar 3 links que são justamente para 3 vídeos que falam dos outros Cs que a gente comentou hoje aqui. Falou!